Ó, falando nesse assunto da carne, vamos para a saúde. É a nossa manchete principal neste momento. A gente falou aí sobre o que está ou não nessa discussão da reforma tributária. Lembrando que isso aprovado na Câmara segue para o Senado e ainda precisa da sanção do presidente Lula. Bom, mas a nossa manchete diz: ultraprocessados beneficiados em reforma matam mais do que homicídio. É uma manchete aqui muito forte, né? E que traz um pouco dos questionamentos de profissionais da área da saúde em relação aos alimentos ultraprocessados, que foram beneficiados pela Câmara dos Deputados por causa dos lobbies, como explicou muito bem aqui a Raquel Landim, na votação que regulamentou a reforma tributária, e os alimentos ultraprocessados não pagarão o imposto extra criado sobre os produtos prejudiciais à saúde, embora, segundo aqui os dados que estão na nossa reportagem, matem anualmente no Brasil mais pessoas do que o homicídio, acidente de trânsito e tumores de mama e de próstata. Esses são dados que estão disponíveis, inclusive, em relação à saúde do brasileiro. A Câmara dos Deputados deixou os alimentos ultraprocessados fora do imposto seletivo, que e foi apelidado aí como o imposto do pecado. O que estão nesses alimentos? Bolacha recheada, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, que são muito pobres em nutrientes e muito ricos em sódio, corante, açúcar, conservante. Eles não vão recolher esse imposto, que é o IS, que foi criado justamente para tributar os impostos que são mais prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E segundo os dados da área da saúde, inclusive que foram aqui levantados na nossa reportagem, esses alimentos ultraprocessados, eles matam 57 mil pessoas por ano no Brasil. E esse número corresponde a 10,5% das mortes precoces de brasileiros entre 30 e 69 anos. Isso foi o que trouxe, inclusive, um artigo, Mortes Prematuras atribuíveis ao consumo de alimentos ultraprocessados. Nós estamos em contato neste momento com o Dr. José Carlos Souto. Ele é médico e autor, inclusive, do livro, né, Uma Dieta Além da Moda, e que está acompanhando também essas discussões. Olá, doutor Souto, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Essa aprovação ontem na Câmara dos Deputados, né, se ela realmente entrar em vigor e der a sequência dessa maneira, não taxando mais os alimentos ultraprocessados, isso pode trazer ainda mais mortes para o Brasil? Isso pode agravar a saúde do brasileiro, na sua análise? Sabe, Fabiola, eu acho que está se perdendo uma oportunidade, porque no mundo da nutrição tem muitas correntes diferentes de pensamento, mas este assunto dos ultraprocessados consegue uma rara unanimidade. Todos os profissionais que trabalham com nutrição e conhecem a literatura científica sobre o assunto têm como consenso que os alimentos ultraprocessados são fator de risco para todas as doenças crônicas degenerativas, as chamadas doenças não transmissíveis. E aí nós temos aí obesidade, sobrepeso, câncer, diabetes, Alzheimer, é uma doença cardiovascular, é uma grande coleção de problemas que sobrecarregam, inclusive, o SUS. Então, quando eu digo que está se perdendo uma oportunidade, é porque a gente sabe, por experiências de outros países, que a gente taxar esses produtos realmente consegue afetar o consumo deles. Então, quer dizer, Doutor, vai agravar a situação na sua análise. O senhor acha que deveria taxar. E a gente está indo pelo caminho contrário. Pode piorar a saúde do brasileiro e pode matar mais, na sua análise? Olha, Fabiola, eu acho que não necessariamente matar mais, porque a situação atual é de que não existe esse imposto seletivo, né? Mas me parece que a gente está perdendo a oportunidade de aplicar esse imposto seletivo que,
pelo que eu entendo, o próprio conceito é: nós vamos taxar coisas que ou fazem mal para a saúde ou mal para o meio ambiente. E veja, como eu disse, há um consenso de que os ultraprocessados são ruins para a saúde da população. Se a gente vê a experiência do México, por exemplo, que há 10 anos taxou os refrigerantes, as bebidas açucaradas, houve lá uma queda superior a 20% no consumo de refrigerantes. Isso certamente tem impacto na saúde pública, né? Vai lá, Doutor, Josias. ah, Por favor, Sakamoto, Desculpa. por favor. Vai, não, Elcio. obrigado, Josias. Ainda seguindo que antes de mais nada, boa tarde, doutor, obrigado pela presença. É, a literatura aponta, como o senhor estava comentando, ultraprocessado pode ser comida, mas não é alimento, né? Ele não vai alimentar, né? As pessoas comem, mas isso não vai alimentar. Né? E um dos argumentos colocados, inclusive, né, lá no Congresso, durante a discussão para defender isso, é falar assim, não, são os ricos que comem ultraprocessado, né? Não são os pobres. Mas o que a gente tem visto, eu queria que o senhor até falasse sobre isso. A gente tem visto, na verdade, o contrário. Desertos alimentares, aquele pessoal comprando aquelas lojinhas Oxxo, que só vende ultraprocessado, grosso modo, e aí o pessoal chega em casa, não tem acesso a um lugar que vende comida de verdade, vai comprando aquilo, principalmente em lugares mais pobres, e aí a pessoa pode até engordar, a pessoa pode ser até ter um corpo maior, mas ela não está alimentada, né? Sakamoto, você tem toda a razão. Em praticamente todos os países, o que a gente observa é que a obesidade, o diabetes, é mais comum nas populações menos favorecidas, porque justamente esses alimentos ultraprocessados, eles acabam sendo não apenas baratos, como eles também são alimentos que efetivamente viciam as pessoas. Eles são desenhados para serem irresistíveis. Eles têm uma combinação de açúcar, sal, gordura, crocância, aromas, texturas, que torna verdadeiro aquele adágio, né, de que é impossível comer um só. Então, é uma combinação muito cruel, né? Como você disse, de haver desertos alimentares, então a pessoa não tem uma feira perto de casa, mas sempre tem uma lojinha de conveniência onde essas coisas irresistíveis e tornadas baratas, né, por causa justamente muitas vezes de uma legislação como essa, faz com que as pessoas consumam esses alimentos, como você diz, ganham peso, aí começa a desenvolver diabetes, doença cardiovascular, e aquele dinheiro que talvez esteja sendo economizado no consumo desses produtos alimentícios, vamos chamar assim, acaba sendo gasto em medicação, em perda de trabalho, perda de renda, né? Então, é um assunto complexo, mas eu acho que uma coisa precisa ficar clara: do ponto de vista científico, há uma unanimidade de que alimentos ultraprocessados são ruins para a saúde. É uma das raras unanimidades dentro da nutrição. Agora, doutor, o senhor menciona, e não há dúvida quanto a isso, é uma unanimidade. Ultraprocessado não é um alimento adequado. No entanto, o senhor também menciona que é barato e viciante, né? E ninguém tem muita dúvida quanto a sobretaxar cigarro, bebida alcoólica. Aqui nós estamos falando de algo que, embora não seja o alimento ideal, por vezes é o único alimento que está ao alcance de um determinado consumidor no Brasil, o consumidor de baixíssima renda, não é? Então, é muito comum o consumidor de baixíssima renda optar por uma bolachinha recheada, por uma enganação dessas, ultraprocessadas, como alternativa à fome, não é? Então, eu lhe pergunto, para tornar a coisa ainda mais complexa, é evidente que quando você faz uma opção entre dois males, a opção não deixa de ser um mal, mas Uhum. seria inadequado sobretaxar esses ultraprocessados, considerando a realidade social em que a gente está vivendo, em que o Estado não consegue prover empregos, não consegue prover uma renda adequada que as famílias pobres possam se alimentar adequadamente. Não estaríamos nós agravando a situação dessas famílias se sobretaxarmos o único alimento a que elas têm acesso? Pois é, Josias, é uma pergunta muito boa, e claro que eu acho que ninguém tem essa resposta, porque é possível argumentar para os dois lados, como você colocou. Eu imagino
que o ideal seria que você sobretaxasse pelo menos os piores desses ultraprocessados e talvez revertesse essa receita para, por que não, subsidiar aqueles produtos que são mais adequados para o consumo dessas famílias, né? Quem sabe utilizando esses mecanismos de cashback, enfim, obviamente eu não sou um especialista na questão tributária, mas eu acho que é uma questão muito bem colocada por você. O fato é que quando a gente observa os dados, a gente vê, por exemplo, segundo o Vigitel, né, esse estudo que é feito periodicamente pelo Ministério da Saúde, no Brasil, uma pessoa que tenha menos do que o ensino fundamental completo tem 4 vezes mais chance de ter diabetes do que uma pessoa que tem o ensino completo. E isso aí, obviamente, não tem nada a ver com uma questão biológica do funcionamento do pâncreas das pessoas. É que isso aí correlaciona-se o quê? Com renda, né? E as pessoas que têm uma renda mais baixa acabam tendo acesso justamente a esses piores ultraprocessados. Então, eu realmente não sei como dar a resposta adequada para a sua pergunta, porque eu acho que ela é uma pergunta que pode ser argumentada para os dois lados, mas o meu feeling, né, como profissional de saúde, é que não faz muito sentido a gente isentar produtos que a gente sabe que fazem muito mal para a saúde, e eu acho que a gente poderia estar subsidiando para esse grupo, né, pelo menos dessas pessoas mais desfavorecidas os alimentos que a gente sabe que elas poderiam estar comendo. E com isso a gente também pode estar fornecendo renda para o pequeno produtor, né, para a agricultura familiar. É triste a gente ver que o que fica aí em prioridade nunca é a saúde, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui. Até uma próxima oportunidade.